Olá, amigos. É com grande alegria que mais uma vez nos encontramos para o nosso projeto semanal de estudo da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. É o nosso projeto Pão Diário Lês, né? Que a graça do Senhor esteja sobre nós, esteja nos conduzindo na lição deste dia, né? Nossa lição de hoje é a última lição do trimestre, a lição de número 13, né? Esse projeto de 13 lições. E hoje o nosso último título aqui é Israel no Egito, né? Esse é o título da lição de número 13. É uma bênção, tem sido uma bênção realmente pararmos uma vez durante a semana para estarmos discutindo a lição dessa semana, aproveitando a lição da semana e aproveitando que é a última lição do trimestre, quero mandar alguns recadinhos rápidos antes de nós entrarmos no estudo, né? Dizer que realmente esse projeto tem sido uma bênção na minha vida e realmente é muito importante e gratificante ver que esse projeto também tem sido uma bênção na vida de tantas outras pessoas, né? Algumas pessoas têm me inscrito e têm dito da grande bênção que têm recebido através desses estudos que nós temos feito aqui toda semana, né? Como eu disse, há quase 6 meses, esse projeto foi me apresentado especificamente pelo nosso querido irmão Isnaldo Pereira, lá do Belém do Pará. A princípio, tanto quanto temeroso aceitar esse projeto, mas pela graça nós aceitamos, né? Infelizmente, nosso irmão não pôde dar continuidade conosco de maneira mais efetiva, mas está, sem dúvida alguma, participando conosco, partilhando da missão. E assim que tiver tempo disponível, vai estar conosco para dividirmos a palavra de Deus, né? Então, esse projeto foi me mostrado, foi me apresentado, e realmente tem sido uma bênção estar participando da lição aqui com vocês, né? Então, primeiramente, um abraço ao irmão Isnaldo Pereira, e ao Zezé, né, nosso diagramador, também ao Gabriel, que tem postado alguns vídeos musicais, que tem abençoado também, sem dúvida alguma, muitas vidas, né? E a você que tem colocado o seu recado aí no Facebook, mais uma vez quero dizer que é inspirador ouvir o que você nos diz, né? Isso, sem dúvida alguma, nos motiva para continuarmos fazendo o trabalho, né? Além da motivação que vem do alto, né? Além da motivação que Deus nos concede. Tá certo? Antes de nós entrarmos, então, na última lição desse trimestre, quero convidar você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, pensar em Deus, para que oremos. Senhor Deus, querido Pai que estás nos céus, em nome de Jesus, estamos finalizando um trimestre, gratificante passarmos esse tempo aqui discutindo com os nossos queridos irmãos, e nesta hora, Deus, como das outras vezes, que o Senhor esteve nos conduzindo através do Teu Espírito Santo, que assim o Senhor faça nesse dia, que através do Teu Espírito, nós possamos entender o que o Senhor quer dizer para cada um de nós. Perdoa os nossos pecados e responda essas nossas orações. Nós te pedimos, amém. Então, mais uma vez falando que tem sido uma inspiração, gratificante a sua parceria aqui durante todo esse trimestre, tá certo? Finalizando, então, esta querida lição na Escola Sabatina, né, Gênesis, esse projeto finalizando hoje, eu quero te mostrar que a partir da semana que vem, nós vamos estar estudando a próxima lição, a lição do próximo trimestre, que tem como título, aí está diante de você, que tem como título Provados pelo Fogo, né? Um projeto de 3 lições que vai se estender aí do mês de julho, agosto e setembro. Que Deus então nos conduza no entendimento dessa lição, como Ele fez tão bondosamente durante a lição desse trimestre que se finda hoje. Ok? Então, nossa lição de número 13, a 13ª lição, como eu disse, tem como título Israel no Egito. Enfim, entrando na lição aqui, diz aqui na parte de sábado, nosso verso para memorizar, diz assim, verso para memorizar, Gênesis capítulo 47, o verso 27, você pode abrir a sua Bíblia lá, ou ler na sua lição, a lição que tu tens aí, e ela diz assim, o versículo 27, né? Assim, Israel habitou na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela adquiriram
propriedades e foram fecundos, e muitos se multiplicaram. O pai de José, Israel, com tudo que tinha, desceu para o Egito, foi para a terra de Gósen, que era uma das terras mais prósperas, uma das terras mais férteis do Egito. E nessa terra, a Bíblia diz, nós acabamos de ler, nessa terra eles adquiriram propriedades, né? Eles foram prósperos nessas terras, eles enriqueceram nessa terra. E não somente enriqueceram, mas eles foram fecundos, uma multidão se multiplicou de Jacó, de Israel, quando eles desceram, então, para a terra do Egito, nessa introdução aqui de sábado, né, atendendo ao pedido de José, né? E diz assim as primeiras partes aqui de domingo, no primeiro verso, primeiro parágrafo aqui de domingo, diz assim, né? Gênesis inclui os últimos anos de José e de Jacó juntos. Gênesis conclui, né? Ele inclui os últimos anos de Jacó com José juntos no Egito. Interessante um detalhe, né? José viveu 17 anos com seu pai, né? Aos 17 foi roubado e foi vendido como escravo para o Egito, né? 20 anos depois, pela providência divina, ele iria reencontrar o seu pai. E pela providência divina, mais uma vez, 17 anos, né? Mais uma vez, com José passaria 17 anos na companhia de seu pai, né? 17, né? 20 anos depois, 37 anos, e com mais 17 anos junto com seu pai então haveria de falecer, e provavelmente José teria entre 54 e 55 anos, por aí, não muito longe disso, mas a questão é, né? 17 anos com seu pai, 20 anos longe do seu pai, e pela providência divina, José poderia passar mais 17 anos na companhia do seu idoso pai, né? Essa é a nossa introdução aqui na parte de sábado. Domingo tem como subtítulo aqui, Jacó vai a José, né? Gostaria de destacar para vocês aqui uma leitura rápida. Gênesis, o capítulo 46, nós vamos ler a partir do verso 1. Gênesis, o capítulo 46, nós vamos ler a partir do verso 1, e assim diz a santa e poderosa palavra de Deus. Partiu, pois, Israel com tudo o que possuía e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaque, seu pai. Falou Deus a Israel em visões, versículo 2, de noite, e disse a Jacó, ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E o verso 3 diz, então disse o Senhor a Jacó, eu sou Deus, o Deus de teu pai, não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação, verso 4. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir. Certamente a mão de José fechará os teus olhos. Versículo 5. Então se levantou Jacó de Berseba e os filhos de Israel levaram Jacó, seu pai, e seus filhinhos e suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. Verso 6 concluindo. Tomaram o seu gado e os bens que haviam adquirido da terra de Canaã e vieram para o Egito. Jacó e toda a sua descendência. Muito bem, então, atendendo ao pedido, primeiramente, de José, né? Jacó se dispõe aí, mas se dispõe mesmo aí. A profecia diz, acabamos de ler, que ele vai até a terra de Berseba, né? Em Canaã, ali, e ele está oferecendo sacrifícios, acredito que sacrifícios de gratidão por saber que seu filho José está vivo, está bem, e agora é um primeiro-ministro da maior potência da terra. Então Jacó se dirige a Berseba e lá ele faz sacrifícios ao Senhor, e numa visão à noite o Senhor se apresenta a Jacó, né? E diz assim, olha, não temas descer para o Egito. Eu achei interessante essa questão, não temas descer para o Egito. Por que será que Deus falou para Jacó, não temas descer para o Egito? Será que é porque Jacó sabia que seu pai Isaque, que seu avô Abraão já tinham feito isso tempos atrás e que isso foi uma grande tragédia? É possível, mas é possível também que Jacó não queria desobedecer a Deus como seu avô e como seu pai haviam feito. Se não fosse da vontade de Deus que ele fosse para o Egito, Jacó não iria. E Deus disse para Jacó, não temas descer para o Egito. E por que você não deve temer ir para o Egito, Jacó? Porque eu serei contigo, eu abençoarei ali você no Egito, você será fecundo, suas famílias crescerão de maneira abundante. E um detalhe curioso que nós lemos aqui, capítulo 45, 46 ainda,
o versículo 4, eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir. Em outras palavras, Deus estava falando para Jacó, tu vai ser uma bênção, eu te multiplicarei de maneira extraordinária, porque eu serei contigo no Egito, não temas, e eu farei você voltar para a terra de Canaã, porque essa terra eu prometi a dar seu pai, a dar seu avô, e dar a você, aos seus descendentes, eu darei a terra. Então, nós vemos aqui algumas coisas importantes, a princípio, que a gente pode destacar aqui, né? José vai para o Egito, Jacó vai para o Egito por convite de José, sem dúvida alguma, mas ele vai para o Egito por orientação de Deus, né? Jacó ouve a orientação de Deus e segue a orientação de Deus, né? Esse é um primeiro ponto a ser destacado. Segundo ponto, como nós já mencionamos, ele seria fecundo, ou seja, o seu povo se multiplicaria de maneira extraordinária, né? E o terceiro ponto aqui, eu farei com que você volte mais uma vez para a terra de Canaã, que eu prometi a dar ao seu pai, a seu avô, enfim, a sua descendência, né? Então, por convite de José, né? Podemos colocar até nessa sequência, por orientação divina e convite de José, Jacó então se volta para o Egito, porque havia fome na terra. Alguma coisa mais a ser destacada aqui, né? A Bíblia diz que, você pode ver todo o capítulo 46, que é muito importante, sem dúvida alguma. A Bíblia diz que 66 pessoas descem para o Egito, né? 67 se contarmos aí com Jacó, né? Sem contar as mulheres e seus filhos as mulheres de seus filhos as mulheres de seus filhos e dos filhos dos seus filhos, né? Ou seja, um grande número de pessoas, um bom número de pessoas, digamos assim, desceu então para o Egito, mas os descendentes diretos de Jacó são ali 66 pessoas. Eu quero destacar aqui também uma coisa importante, né, que eu vi durante essa lição, que Deus nos mostrou, na verdade, durante essa lição, essa questão de mantendo o foco, né? E eu vou dizer por que eu estou dizendo isso, né? Mantendo o foco, Jacó foi para o Egito por orientação de Deus, convite de José e orientação de Deus. E como nós lemos aqui no verso para memorizar, eles seriam fecundos, eles adquiriram propriedades, foram uma bênção, enriqueceram, multiplicaram-se e enriqueceram de maneira fantástica. Mas Deus havia dito para Jacó antes de descer, né? Um dia eu vou trazer-vos para cá, para Canaã, né? Vocês adquirirão muitas riquezas, muitas posses, mas não percam o foco. O foco de vocês é estar ao meu lado. O foco de vocês é seguirem as minhas determinações. O foco de vocês é morarem em Canaã terrestre. O foco de vocês é um dia morarem na Canaã celestial. E eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus, né? Pela graça de Deus, nós adquirimos alguns bens, alguns nem tanto, mas alguns conseguem adquirir uma vida regalada e muito autossustentável aqui nessa terra, sem ter problemas financeiros. Louvado seja Deus por isso, né? Mas por essas mesmas coisas, às vezes, as pessoas acabam se afastando de Deus e perdendo o foco e se concentrando naquilo que elas acabam adquirindo como bênçãos aqui nessa terra, né? Acabam se voltando para os seus carros, seus apartamentos, suas viagens, seus bens, suas posses, etc. Mas o foco não deveria ser perdido, né? O seu foco é o céu, porque todas estas coisas, a Bíblia diz que um dia passarão, um dia acabarão, né? Mas o foco deveria ser a vida eterna. E Deus deixou claro para Jacó que não era para ele perder o foco, porque um dia, e é isso que eu vejo durante essa lição que se passou, durante domingo, segunda, terça, nós vemos Israel mantendo o foco. Nós vamos discutir isso com vocês durante a lição. Veja o que eu quero destacar para vocês ainda aqui na parte de domingo, é o versículo 29 e o versículo 30. Abra a tua Bíblia lá. Versículo 29 e versículo 30. E vamos aqui fazer a leitura que diz assim, versículo 29. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apressou-se, lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Que coisa! Eu fico imaginando a respeito desse encontro.
quantas emoções misturadas, quanto sentimento de alegria, de gratidão, mas quanto choro, quanto pranto por ter passado tanto tempo longe. É uma mistura absurda de sentimentos. Nós podemos ver aqui, nós podemos compreender nessa história que nós estamos discutindo aqui durante já três semanas, né? E o finalzinho do versículo, né? O finalzinho do versículo 29, dizendo: apresentou-se, lançou-se ao pescoço e chorou longo tempo. E é isso que eu gostaria de comentar com você. Se a Bíblia diz que José chorou longo tempo, queridos, é porque, sem dúvida alguma, o choro foi muito intenso. É porque, sem dúvida alguma, foi muito tempo. Imagino que foi tanto tempo que não deu nem para contar o tanto de tempo que foi. Muito tempo. Chorou. Eu imagino que José chorou, comentou alguma coisa com seu pai e chorou novamente, continuou chorando por longo tempo, diz o versículo 29, e no versículo 30, Jacó disse a José: já posso morrer, pois já vi teu rosto, e eis que você vive. Em outras palavras, já posso ir em paz para meus pais, né? Porque pude ver o seu rosto mais uma vez. Interessante que não parece diálogo, né? A lição aborda essa questão, parece que não existe diálogo entre eles ali, né? José chora bastante, Jacó diz essa frase: olha que bom que eu te vi, já posso morrer em paz. Mas a Bíblia não menciona diálogos. Eu fico pensando por que a Bíblia não menciona diálogo. Porque existem situações que, às vezes, as palavras são demasiadamente fracas para poder descrever o sentimento, né? Existem situações que você viveu na sua vida, que você vive, é possível que esteja falando para alguém que esteja passando um momento muito feliz da vida, ou também falando para alguém que esteja passando um momento muito triste da vida e que você não consegue expressar exatamente o que você está sentindo devido à mistura de sentimentos que você tem dentro de você, né? A Bíblia diz que nós oramos a Deus, mas nós não sabemos nem expressar exatamente o que nós queremos dizer, mas que Jesus, ele intercede por nós e coloca diante de Deus exatamente aquilo que nós queremos dizer, e que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo transforma as nossas orações e coloca diante de Deus exatamente aquilo que nós gostaríamos de dizer, mas que, infelizmente, por sermos humanos e pecadores, não temos, e por termos essa mistura toda de sentimento em determinada situação que nós estamos passando, nós não conseguimos expressar, né? Oh, que coisa maravilhosa, louvado seja Deus. Toda oração que você lança para Deus, mesmo que você não consiga dizer exatamente o que você quer dizer, creia que Deus entende exatamente o que tu quer dizer para ele, e ele te responde. Na lição de segunda-feira ainda, a questão de mantendo o foco, né? Mantendo o foco, o subtítulo diz assim: Jacó se estabeleceu no Egito, né? E eu gostaria de destacar alguns versos com você, né? Jacó, então, por convite de José, vai para o Egito, agora se estabelece ali na terra de Gósen, né? E ele se estabeleceu, é interessante, né? Ele se estabeleceu e, como nós dissemos, ele foi próspero, o reino, o seu povo foi fecundo, multiplicou-se de maneira extraordinária, adquiriram propriedades, em outras palavras, diz que eles foram ricos, até porque José era um primeiro-ministro do governo do Egito. Imagina se seus pais e seus irmãos fossem empobrecidos, né? Mas não fossem pobres, mas eles foram prósperos, conquistaram terras e propriedades e etc e tal. Na segunda-feira, Jacó, então, se estabelece com tranquilidade na terra de Gósen. Quero destacar com vocês aqui também alguns versos, né? Leia todo o capítulo 47, mas eu quero destacar com vocês alguns versos aqui dessa parte de Jacó se estabelecendo na terra de Gósen. O primeiro verso que eu quero destacar com vocês aqui é o capítulo 47, deixa eu abrir a minha Bíblia lá, aqui, capítulo 47, abra a tua Bíblia aí também, capítulo 47, o versículo 7, diz assim, a santa e poderosa palavra de Deus: trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó o abençoou. Quando eu li isso aqui no primeiro momento, eu fiquei pensando, abusado, no bom sentido, Jacó, né?
Porque Faraó era considerado um deus, né? E geralmente os deuses, né? Eles costumam abençoar, né? Geralmente quem abençoa é uma pessoa superior, né? Superior é quem concede a bênção, né? E Jacó aqui ele se coloca numa posição superior à posição de Faraó, o grande monarca da terra. Jacó se coloca numa posição superior à posição de Faraó, né? E a Bíblia diz que os filhos de Deus, eles são embaixadores de Cristo aqui nessa terra, né? Então, eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus, né? É lógico que precisamos respeitar e é imperativo que respeitemos toda e qualquer autoridade aqui nessa terra. Mas nós somos autoridades, os filhos de Deus são autoridade acima dessas autoridades. E como tais devem se comportar, né? Porque representam um reino eterno, né? Não é um ser inferior a qualquer outro, pelo contrário, como Jacó aqui se coloca, não que se coloca, mas está acima de toda e qualquer autoridade terrestre, né? Uma outra lição que a gente pode destacar aqui é que não existe lugar ou ambiente, né, para que o cristão ele se apresente como cristão, né? Não existe autoridades, não existe pessoas com títulos A, título B, título C, não existe, né? O cristão, o filho de Deus, ele continua com a postura de cristão. O ambiente não transforma o filho de Deus. O ambiente todo bonito, todo garboso, todo ostensivo ali do Egito, na pessoa de Faraó, tanto no Egito e na pessoa de Faraó, não fez com que que Jacó mudasse o seu comportamento, o seu caráter, né? Quero te dizer uma coisa em nome de Jesus, é possível que de repente esteja falando para alguém que tem uma certa dificuldade de manter uma postura equilibrada como cristão, porque no lugar onde trabalha, com as pessoas que lidam, talvez o ambiente não é tão propício assim, e às vezes pode estar se adequando, né? Pode estar se adequando ao ritmo de vida do local, do ambiente de trabalho, ou de repente pode estar em intimidade por alguma autoridade ali local, não conhecer e não respeitar a sua religião, mas eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus: mantenha a sua postura, Deus espera isso de você, e é lógico, você vai manter essa postura se você estiver cheio do poder do Espírito Santo de Deus na tua vida. Outro verso que eu quero destacar com vocês aqui rapidamente no capítulo 47, é o versículo 12, e o versículo 12 diz assim: e José sustentando de pão a seu pai e a seus irmãos, e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Aqui tem outra lição importante para nós, né? O versículo 12 diz que José ajudou a seu pai, mas não se deteve apenas ao seu pai, ele ajudou também a seus irmãos, né? Aqueles irmãos lá que no passado desprezaram, fizeram traição com ele, o maltrataram, venderam para o Egito, ele os perdoou, né? E ele reatou o relacionamento com eles, e ele amparou os seus irmãos nesse momento difícil da vida. Quero te dizer uma coisa em nome de Jesus: se Deus te deu recursos financeiros, não é para você gastar apenas, não é para você usar esses recursos apenas com bens pessoais ou para a sua família, aqueles que moram na tua casa, mas não, se porventura você tiver pai, se porventura você tiver irmãos que precisam de um auxílio, a Bíblia nos orienta a orientar, a ajudar, não fazer com que eles vivam do seu sustento, sustentados por ti, não, mas que você dê auxílio, que você promova, que você ajude para que também eles tenham uma vida com tranquilidade. Outro versículo aqui que eu quero destacar com vocês, para a gente finalizar, que é muita coisa, realmente. A palavra de Deus é uma coisa fantástica, né? São muitas lições, realmente, mas eu quero destacar com vocês um outro versículo aqui. Na verdade, eu quero dizer para vocês que a partir do versículo 13 até o versículo 20 ali, José então começa a pôr em ação o plano econômico, né? Plano econômico que ele havia colocado diante de Faraó, né? Plano econômico de realmente fazer do Egito uma terra autossustentável, de também ajudar outras nações e de fazer
de fazer Faraó o monarca mais rico de todo o planeta. Então, a partir do versículo 13, até os versículos em diante, até o versículo 20, aí você vai fazer essa leitura e você vai ver José, então, desenvolvendo esse plano econômico que ele havia colocado diante de Faraó, né? Mas em destaque o versículo 13 diz assim: não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome, tá certo? Então, não havia pão sobre a terra, realmente aqueles 7 anos que eram representados, 7 anos de escassez, né? Que eram representados pelas vacas magras e pelas espigas mirradas do sonho de Faraó, estava se concretizando ali, né? Não havia pão em toda a terra do Egito, porque a fome era severa, de maneira que desfalecia o povo e desfalecia o povo de Canaã por causa da fome, né? E nesses versículos que eu mencionei para vocês, até o versículo 20, né? Versículo 13 até o versículo 20, a Bíblia diz que o povo, por falta por escassez de alimento, eles vão até José, né, que cuidava dessas questões, e dizia: olha, por favor, nos ajude, nós não podemos morrer de fome. E José, então, abriu os celeiros e vendeu para eles. Passou-se um tempo, acabou os recursos, acabou o dinheiro, e eles voltaram para José e disseram: olha, acabou os recursos, acabou a alimentação, mas também acabou o dinheiro, mas não seja o caso de nós morrermos, por favor, nos ajude, o que nós podemos fazer? José falou: não, vocês têm gados? Sim, temos gados, então nos deu o gado a Faraó. E eles deram o gado a Faraó, e receberam os recursos, e ficaram um bom tempo ali na terra, não sabemos quanto tempo, mas os recursos acabaram o dinheiro, acabaram os gados, os animais, que passaram tudo para Faraó. E eles mais uma vez vão até José e falaram: por favor, estamos morrendo por falta de pão, por favor, não seja o caso de morrermos na tua presença, nos ajude. E José diz assim: mas o que vocês podem oferecer? Eles dizem: olha, nós temos terra e nós temos a nossa força de trabalho. Usa isso para o engrandecimento de Faraó. E José diz: muito bem. Né? E José então compra não somente as tuas terras, mas também compra as pessoas, né? E faz de Faraó, então, o homem mais rico de todo o planeta. Né? E no versículo 20, capítulo 47, e no versículo 20, diz assim, versículo 20 e 21, assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. E o versículo 21, finalizando, diz: quanto o povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. Ou seja, adquiriu as propriedades, o bem sobre a terra, adquiriu as terras dos egípcios e escravizou o povo. E você pode falar: enquanto isso, já que Jacó estava com seus filhos, na terra de Gósen, estava tudo em paz, tudo tranquilo, eles estavam sendo sustentados por José. E aqui tem algumas lições importantíssimas para a gente, né? Uma das lições eu gostaria de colocar para vocês de maneira aqui imediata, né? Deixa-me ver aqui para que eu não atropele alguma coisa. Mas vamos lá, né? Vamos avançar aqui. A Bíblia diz que esse mundo foi escravizado por Satanás, né? Esse mundo entrou em pecado, e os habitantes do planeta, e esse planeta passaram a pertencer, digamos assim, né? Passaram a pertencer ao príncipe desse mundo, ou seja, Satanás, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós conseguimos ver esse paralelo aqui na história que nós estamos acabando de dizer, né? Na verdade, toda a lição bíblica tem por objetivo te mostrar a salvação de Deus. Nós podemos ver a salvação de Deus nessas linhas aqui. Esse mundo foi escravizado pelo pecado, esse mundo foi escravizado por Satanás. Não somente o mundo, mas as pessoas, né? Não somente as suas terras, mas as pessoas, né? E meu amigo Marcelo Pereira ele perguntou semana passada, na verdade ele estava afirmando semana passada, José foi uma espécie de Cristo, de Jesus, realmente foi.
E por quê? Porque quando esse mundo foi escravizado pelo pecado, quando os habitantes desse mundo passaram a pertencer a Satanás, assim como as terras passaram a pertencer ao Egito, assim como os habitantes do mundo do povo do Egito, como o povo do Egito acabou sendo escravizado por Faraó, Satanás fez a mesma coisa com o povo desse mundo, mas Jesus Cristo, assim como José, né? Jesus Cristo, assim como José, Jesus Cristo, assim como José, ele resgata esse povo. Né? Jesus Cristo, assim como José, resgata esse povo da morte certa, resgata esse povo da consequência eterna de seus erros aí, né? Nós vamos voltar nesse ponto, mas eu quero avançar. Depois nós voltamos nesse ponto aqui, talvez para nós finalizarmos. Quero avançar contigo aqui, aliás, para finalizarmos um pouquinho aqui na parte de na parte de segunda-feira aqui, o versículo 47, capítulo 47, aliás, capítulo 47, o versículo 29 ao versículo 31. Vamos ler aqui o que diz a santa e poderosa palavra de Deus. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, ele disse: se agora achei mercê a tua presença, rogo-te que ponhas a mão debaixo da minha coxa e uses comigo de beneficência e de verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito, porém que eu jaza com meus pais, por isso me levarás do Egito e me enterrarás no lugar da sepultura deles, na sepultura de meus pais, na sepultura de meus pais. Respondeu-lhe José: farei segundo a tua palavra. E no versículo 31, concluindo, diz, né? Então lhe disse Jacó: jura-me. E ele jurou. E ele jurou a Israel, jurou a Jacó. E inclinou-se Jacó sobre a tua cama. Interessante isso aqui, né? Eu disse que durante essa lição nós podemos ver a questão de mantendo o foco. E eu disse mais uma vez que Jacó estava próspero, tranquilo na terra do Egito, mas Jacó continuou mantendo o foco. E prestes a morrer, pronto, entendendo que já estava ali em vias para que deixasse esse mundo, para que morresse, ele então chama José e diz: olha, não me deixes aqui, hein? José talvez diga: mas você não está contente aqui? Não me deixe aqui quando morrer. Eu tenho um compromisso, Deus tem um compromisso conosco de nos levarmos para a terra de Canaã, aqui nesse mundo ainda, mas essa terra de Canaã era a representação da Canaã dos céus, né? Então ele diz: olha, não permita que eu descanse aqui, que eu seja enterrado aqui, leva para me ser enterrado com os meus pais em Macpela, meus pais Abraão, Isaac, com minha mãe Rebeca, que eu possa morar ali, que eu possa descansar, aliás, ali no túmulo com eles ali, né? E José disse: está tudo certo, eu farei isso. E no versículo 31 ele diz: mas promete. E José disse: sim, eu prometo. E é isso que eu queria falar. Jacó manteve o foco. Com todas as bênçãos que havia adquirido no Egito, todas as propriedades que havia adquirido no Egito, Jacó continuou mantendo o foco. No momento de dificuldade, manteve o foco. No momento de grande abastança, de grande regalo, manteve o foco. E eu quero te dizer isso em nome de Jesus. No momento de grande dificuldade, mantenha o foco. No momento de grande abastança, mantenha o foco em Deus. E não somente na vida ao lado de Deus nessa terra, mas principalmente na vida ao lado de Deus nos céus. Na parte de terça-feira, a lição diz assim, o título da lição diz assim: Jacó abençoa os filhos de José, e é simplesmente extraordinário o que nós lemos aqui, né? Você pode ler o capítulo 48 inteiro, nós vamos destacar aqui alguns versículos do capítulo 48, quero ler com vocês aqui rapidamente do versículo 1 ao versículo 5, estou tentando manter aí essa ideia de versículo 1 ao versículo 5 para não ficar tão maçante. Versículo 1 diz assim: passadas estas coisas, capítulo 48, versículo 1 do livro de Gênesis, passadas essas coisas, disseram a José: teu pai está enfermo. Então José tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: eis que José, teu filho, vem ter contigo. E esforçou-se e saiu e se sentou na cama. Versículo 3, disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã, e me abençoou, e me disse: eis que te farei fecundo, e te multiplicarei
e te tornarei multidão de povos, e a tua descendência darei esta terra, em possessão eterna, em possessão perpétua. Versículo 5 diz: agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus agora. Efraim e Manassés são meus filhos agora, assim como Rubem e Simeão são meus filhos, né? No mínimo curioso essa questão, então, de Jacó adotar os 2 filhos de José, né? Manassés e Efraim, né? Mas algumas coisas eu quero destacar aqui rapidamente nesses versículos aqui, né? Jacó aproximava da sua morte, diz a lição aqui na parte de sexta-feira, né? Já com seus 147 anos aproximadamente ali, né? Mas Jacó manteve-se firme, né? Na esperança da terra prometida. Nós acabamos de ler aqui na parte de segunda-feira, versículo 29 ao 31, capítulo 47, verso 29 a 31, que ele pede para ser enterrado com seus pais, né? E ele mantém o foco aqui na parte de terça-feira, né? O foco na terra prometida. Olha, José se apresenta e ele diz: olha, um dia o Deus de meus pais apareceu a mim e disse: eu serei seu Deus, tu serás fecundo, e um dia eu te darei a terra de Canaã em possessão eterna. O detalhe aí é essa possessão eterna, porque faz menção não a eternidade na terra, porque tudo aqui é passageiro, né? Devido ao pecado, mas da eternidade do novo mundo que será criado por Deus. Essa era a esperança de Jacó, e essa também deve ser a nossa esperança. Então, não perca o foco, né? Ainda gostaria de dizer para vocês que o desejo dos pais no leito, né? Se os pais, quando percebem ali que já estão a ponto, talvez, de terem que descer a terra dos mortos, ou seja, morrerem, né? A ideia do seu pai, eu acho que a grande alegria dos seus pais era que seus filhos, se eles pudessem ver, porque os mortos não sabem coisa alguma, mas se eles pudessem ver pós-morte, é que seus filhos continuassem a manter o foco, continuassem vivendo os princípios estabelecidos na palavra de Deus, né? Continuassem mantendo o foco em Jesus, né? E quando o contrário, com triste, né? Jacó tinha essa esperança, sem dúvida alguma, como eu e você temos, de ver os nossos queridos um dia no céu, né? Mas é possível que eu esteja falando para algum filho, né? Infelizmente, por essas coisas da vida, acabaram se afastando de Deus após a morte de seus pais, né? Nós entendemos pela palavra de Deus e pelo mundo de uma maneira muito, muito natural, entre aspas, né? Que os filhos muitas vezes sobrevivem na vida religiosa pela fé dos seus pais, né? E muitas das vezes, após a partida desses pais, acabam se afastando de Deus. Mas antes dessa partida, eles conversaram com seus pais, eles tiveram um momento de comunhão com seus pais, e já pensaram num plano de um dia se encontrar lá nas mansões celestiais, né? Quero te dizer uma coisa, em nome de Jesus: você talvez que esteja afastado dos caminhos do Senhor, volte ao Senhor e mantenha o foco, porque os seus pais que morreram no Senhor, eles aguardarão te ver um dia nos céus, e será uma grande tristeza se eles não puderem te ver lá no céu, quando de fato Jesus Cristo estabeleceu o seu novo reino, né? Finalzinho aqui na parte de terça-feira diz assim: mesmo em meio a tudo o que aconteceu, Jacó manteve em mente as promessas de Deus, né? Mesmo mediante todas as bênçãos que recebeu, Jacó manteve os seus pensamentos firmes em Deus, que havia dito que por meio daquela família, da sua família, seriam benditas todas as famílias da terra. E é mais ou menos esse o conselho que Deus está dando a José através do seu pai Jacó, né? Olha, mantenha o foco após a minha partida, porque da nossa descendência, da descendência nossa, da descendência de Abraão, de Isaac, da minha descendência, serão benditas todas as famílias da terra, né? Que nós já argumentamos, e vamos continuar nisso na parte de quarta-feira, porque a parte de quarta-feira diz que Jacó abençoa
seus filhos, né, e faz algumas predições, né? Jacó abençoou na parte de terça-feira os filhos de José, e agora na parte de quarta-feira ele abençoa seus filhos e faz algumas predições. Quero destacar alguns versículos para a sua leitura aí, embora diga para você ler todo o capítulo 49. Capítulo 49, primeiro verso, assim: depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos a mim, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Versículo 2: ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai, né? Alguns detalhes curiosos aqui, logo no início, né? Ajuntai-vos a mim, e eu vos farei saber o que vai acontecer em dias vindouros, né? E eu disse que, se você ler todo o capítulo 49, você vai ver que Jacó faz algumas predições com relação a seus filhos. Olha, Zebulon, você vai ser assim, assim, assim. Olha, Issacar, você vai ser assim, assim, assim. Olha, Benjamim, olha, Efraim, vocês serão assim. Olha, Simeão, vocês serão assim. Aí a gente fica pensando, mas Jacó, ele estava... Será que existe uma predestinação no futuro? Será que já estava marcado o que os seus filhos passariam? A ideia bíblica não diz de predestinação, no sentido de que vai acontecer exatamente as coisas na nossa vida sem a nossa participação, sem a nossa anuência. Não. A Bíblia não diz isso. Mas a Bíblia diz, e nós entendemos isso, se você abrir a tua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20 do livro de Êxodo, ali está descrito os 10 mandamentos. O segundo mandamento, se não me engano, o segundo mandamento, exatamente, capítulo 20 do livro do Êxodo, versículo 4 ao versículo 6, você vai ver Deus falando para os seus filhos assim: eu sou um Deus zeloso, que vejo a iniquidade dos pais nos filhos, nas gerações que se sucedem. Em outras palavras, Deus está falando assim: eu que vejo o que vai acontecer lá na frente, eu estou vendo que as atitudes que vocês estão tomando aqui acompanharão seus filhos há muito tempo depois da partida de vocês. E é mais ou menos isso que Jacó está falando para os seus filhos. Jacó conhecia seus filhos. E Jacó olha para os seus filhos e diz: olha, eu percebo que pelos caminhos que vocês andaram até agora, lá na frente vai acontecer dessa forma com vocês. Não era que Jacó estivesse predestinando, fixando o futuro de seus filhos, não. Mas era que Jacó, como uma pessoa vivida, já com 147 anos, por tudo aquilo que ele já viveu, e por conhecer seus filhos, entendia que no futuro certamente eles passariam pelas questões que eles estavam dizendo ali, se porventura também não mudassem de atitude. Mas o que eu quero dizer para você aqui nessa parte de quarta-feira é a respeito de Judá. No capítulo 49, versículo 8, e o versículo 9 e o versículo 10, você vai ver aqui que a maior bênção é dada a José, e a maior bênção é dada também a Judá. Vamos lá, capítulo 49, o versículo 8 e o versículo 10 diz assim: Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre o pescoço de teus inimigos, os filhos de teu pai te inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como o leão e como a leoa, quem o despertará? O versículo 10 diz assim: o cetro não se arredará, não se apartará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele sirvam todos os povos da terra. É simplesmente maravilhoso. Nós já entendemos aqui, porque nós estamos estudando já tem um tempo, o que mais ou menos Jacó está dizendo aí, né? Mas para quem está dizendo? Está dizendo para Judá. Judá foi aquele que a gente já argumentou aqui algumas vezes, que coração duro, que planejou, né, a venda de José para o Egito, para que lá no Egito ele sofresse até os seus últimos dias, né? Homem do coração duro, Judá, né? E só que ele recebe a maior bênção, podemos dizer assim, né? Bênção mais extensiva. Jacó se demora tempo falando do que aconteceria, e dá algumas coisas interessantes. Diz que dos filhos de Judá sairiam reis,
E nós entendemos que reis procederam de Judá, e especificamente podemos dizer do maior rei entre os judeus, que é conhecido o rei Davi, descendente, né? Descendente ali de Judá, né? Mas interessante esse versículo, o finalzinho do versículo, na verdade, o versículo 10 aqui, né? O certo não se apartará, versículo 10, o certo não se apartará de Judá, nem o bastão de entre seus povos, até que venha Siló, né? Até que venha o rei da paz. Que coisa maravilhosa, né? Siló, né? Ou Shiló, né? Quer dizer também Salém, quer dizer paz, né? Até que venha a paz, até que venha o enviado de Deus trazendo a paz, né? E a esse todos os povos da terra obedecerão. E essa simplesmente é uma profecia, simplesmente não, é poderosamente, é uma profecia messiânica. Jacó assim está se referindo à pessoa de Jesus Cristo, que um dia seria descendente de Judá, né? Mais uma vez nós vemos aqui que Deus transforma maldições em bênção. Quem que era esse Judá? E olha os descendentes que sairiam desse homem, que pela graça de Deus, agora convertido, podemos dizer assim, né? Mais uma vez, né? Reis viriam de Judá, e principalmente o Messias, Jesus Cristo, viria de Judá. Mas é interessante essa precisão aqui de Jacó, né? Nos primeiros versos do versículo 1, Jacó está dizendo, olha, reuni-vos, filhos de José, a mim, para que vocês saibam o que vão acontecer no futuro. E nós argumentamos aqui, aconteceriam coisas na vida dos filhos de Jacó, porque ele conhecia seus filhos, mas aqui tem uma esperança máxima, quando ele diz assim, olha, um dia virá Jesus Cristo, um dia virá Siló, um dia virá o Rei da Paz, né? Que coisa simplesmente maravilhosa. Ou seja, nos seus derradeiros dias, já velhinho, Jacó continuava mantendo firme, mantendo foco no encontro que ele teria com Jesus, né? Porque virá Siló e todos os povos se ajoelharão diante dele. Isso é uma referência de que um dia todos os povos do mundo se inclinarão diante de Jesus quando ele vier pela segunda vez. Jacó não cita apenas a primeira vinda, mas Jacó aqui está citando a segunda vinda de Jesus. Que coisa maravilhosa. Jacó, nos seus últimos momentos, cabecinha branca, com as cãs sobre a cabeça, Jacó ali manteve firme a fé. E eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus: mantenha firme a sua fé, você que já é uma pessoa que, de repente, não determinada idade, né? Às vezes nós pensamos assim, que porque as pessoas são de maior idade, são os de mais velhos, eles não têm tanta propensão para se afastarem de Deus, não têm tanta propensão para pecar, não têm tantas dúvidas. Agora eles só têm certeza, e não é bem assim que acontece. Existe um número grande, significativo de pessoas de maior idade, que já são idosos, considerados idosos, que se afastam do Senhor. Eu quero te dizer, para você que é de maior idade, mantenha firme o foco no Senhor, né? E se Deus, que um dia te chamou para servi-lo, ele há de voltar. Era isso que Jacó entendia, né? No finalzinho da sua vida, manteve o foco. Eu entendo, eu estou indo para os meus pais, eu estou morrendo, mas um dia virá Siló, um dia o Rei da Paz virá, e eu mesmo me ajoelharei diante dele. Mantenha firme a sua fé no Senhor e na força do seu poder, né? Quinta-feira, para nós terminarmos aqui, diz aqui, mantendo ainda o foco, né? Diz aqui a esperança da terra prometida. Eu quero apenas fazer uma abordagem geral aqui, né? Embora seja tentador, né? Nós lemos algumas coisas aqui, eu queria fazer aqui uma abordagem um tanto quanto geral, mas, enfim, vamos ler alguns versos também, né? Não vamos deixar passar alguns versos. Será, sem dúvida alguma, importante nós lermos alguns versos. E no capítulo 49, versículo 33, vamos ler alguns versos. Abre a tua Bíblia lá, Gênesis capítulo 49, o versículo 33, vamos ler alguns versos. Olha o que diz, fantástico. Tendo Jacó acabado de dar essas determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, e foi reunido a teus povos, né? Tendo acabado dessas orientações, então,
Jacó morre, né? O capítulo 50 agora, o versículo 1, diz assim a Bíblia: então José se lançou sobre o rosto de teu pai e chorou sobre ele e o beijou, né? Estava ali enlutado pelo seu pai morto, né? O versículo 7 diz assim: Jacó subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa, e todos os principais da terra do Egito. O versículo 14 diz assim: depois disso voltou José para o Egito, ele, seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai, né? Quero fazer um destaque aqui, não podemos perder aqui, tem algumas lições simplesmente muito preciosas para que nós não percamos, né? Vamos tentar manter aqui, né? Enfim, Jacó morre e José, então, sepulta os seus pais, vai para Macpela, com toda aquela, para a terra de Canaã, com toda aquela comitiva, e ali fica por 7 dias chorando sobre seu pai, o sepulta, né? E volta para readquirir ali as suas responsabilidades na corte real, né? O versículo 15, deixa eu ver, na verdade nós lemos aqui, o versículo 14, fala que ele volta, né? Com seus irmãos após sepultar os seus pais, mas o detalhe aqui que nós vemos, e detalhe, podemos dizer aqui, tristes, né? Está no versículo 15, onde diz assim: vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal que o fizemos há todo esse tempo atrás, né? Isso aqui é simplesmente triste demais, né? E eles planejam: olha, vamos dizer para o José, meu pai Jacó, nosso pai Jacó, lhe disse para você, não faça mal aos seus irmãos após a minha morte. Ele disse a nós estamos dizendo para você, olha, não faça mal aos seus irmãos, mas perdoe tudo aquilo que eles fizeram com você no passado. Eles estavam temendo, eles vieram, se prostraram diante de José, dizendo assim: olha, nós seremos teus servos, até agora nós temos sido favorecidos, temos vivido ali na terra de Gósen, mas eu acredito que agora vai se mudar a tua afeição para conosco, nós somos teus servos, por favor, não nos faça mal. E isso foi terrivelmente cortante, dolorido para José ouvir, chorou tremendamente, né? E eu fico pensando, será que durante os 17 anos que eles estavam passando ali no Egito, na terra de Gósen, eles não entendiam que de fato haviam sido perdoados totalmente por José? Nós lembramos na semana passada que José se lança, nós iniciamos, aliás, falando isso, José se lança ao pescoço de Benjamim, beija, chora, depois se lança ao pescoço dos seus irmãos, os beijam, chora, faz uma reconciliação, traz o seu pai para o Egito, agora seu pai falece, e seus irmãos pensam, será que agora acabou tudo? Será que eles viram 17 anos de tristeza, com o pé atrás, pensando que não foram perdoados por José? Tem uma lição importantíssima aqui para a gente, quero finalizar com essas palavras, talvez, né? A vida cristã é uma das vidas mais belas que a gente pode imaginar, perde aqueles que ainda não aceitaram Jesus como seu salvador pessoal, mas, infelizmente, existem algumas coisas que nós fizemos atrás que parece que nos persegue, nos machuca e insiste em dizer para nós que somos pessoas ruins, e somos de fato, né? E parece que tudo aquilo que Deus fez conosco ainda não é suficiente. A morte de Jesus parece que não é suficiente. Parece que Deus dizer que nos perdoou parece que não é suficiente. Aquilo parece que continua comprimindo o nosso coração. E, infelizmente, isso não permite que você viva uma vida cristã plena. Eu quero te dizer uma coisa, em nome de Jesus, creia que você foi perdoado por Deus. Não se puna tanto. Os pecados que você fez, que eu fiz, foram cravados na cruz. Jesus Cristo perdoou você. Viva de maneira firme, viva de maneira plena. José queria estar intimamente ligado com seus irmãos, mas infelizmente seus irmãos tinham medo de José, e José disse: não temas,
É o que Jesus Cristo disse para você: olha, não temas, esqueça o que você fez no passado, aí eu te perdoei, está tudo bem, viva firme comigo. No capítulo 43 do livro do profeta Isaías, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia lá. No livro do profeta Isaías, no capítulo 43, eu quero ler um versículo que é simplesmente um versículo fantástico, que diz a Bíblia, né? Capítulo 43 do livro de Isaías, e o versículo ao 25, e assim diz a santa e poderosa palavra de Deus, Deus dizendo para você e para mim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro. Olha que coisa simplesmente fantástica, amigo. Deus está falando: não se puna tanto, não seja tão agressivo contigo, não fique tão triste, porque eu perdoei os teus pecados, então se perdoe. Avance na vida cristã, avance na minha direção, tenha uma vida profunda de relacionamento íntimo comigo, creia que eu te perdoei. Porque se você não se perdoar, você não conseguirá viver uma vida plena, assim como os meus irmãos José vai viver sempre com medo de que não foi aceito totalmente por Deus. Não creia. É Deus dizendo: eu perdoei os seus pecados. E dos seus pecados eu simplesmente não tomo mais em conta, para mim não são mais considerados. E no livro de profeta João, no finalzinho da Bíblia, profeta João, 1 João capítulo 1, o verso 9, assim diz a santa e poderosa palavra de Deus, capítulo 1, verso 9, a palavra de Deus diz assim: se confessarmos os nossos pecados, né? Versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel, Deus é fiel, e não somente fiel, ele é justo para perdoar-nos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, Deus, ele é fiel, ele é justo para nos perdoar de todo pecado, e não somente todo pecado, mas nos perdoar e nos purificar. Para Deus é como se você não tivesse jamais pecado contra ele. É difícil crer, mas nós precisamos crer, pedir poder dos céus para crermos nisso, para que nós possamos viver uma vida espiritual plena, né? Crer que os nossos pecados foram gravados na cruz, né? Viver uma vida plena ao lado de Jesus. E por fim, quero concluir dizendo aqui as palavras de José, que você pode ler no capítulo 49, a partir do versículo 24 até o versículo, o capítulo 50, do versículo 24 ao versículo 26, assim diz a santa e poderosa palavra de Deus, né? Gênesis capítulo 50, verso 24 ao 26, diz assim a Bíblia: disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Versículo 25, José fez jurar os seus filhos, José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos. E aqui, versículo 26, morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram em um caixão, né? Coisa simplesmente, né? José, então, depois que seu pai morre, vive com seus irmãos. O pai morre, José está beirando os seus 54 anos, e agora ele chega ali aos 110 anos de grande glória, né? De grande glória, mas assim como seu pai, José manteve o foco. Assim como seu pai, no leito de morte, dizia que um dia o Siló virá, o rei da paz virá, José está dizendo para os seus irmãos: olha, eu estou para morrer, já estou com meus 110 anos, existe histórico aqui das pessoas que morrem por volta dessa idade, eu sinto que estou para morrer. Mas eu sei que um dia Deus vai cumprir a promessa que disse a vocês, ele vai fazer com que vocês saiam daqui e vocês voltem para Canaã. E, por favor, não permitam que meus ossos fiquem aqui. E assim como seu pai o fez jurar, ele pede para seus irmãos: vocês juram que não vão deixar meus ossos aqui? O seu irmão fala: não, José, está tranquilo, nós vamos levar os seus ossos conosco. E assim a gente conclui o livro de Gênesis aqui, final do versículo 26. Morreu José, então, da idade de 110 anos, né? José, assim como seu pai, manteve o foco.
Na boa, na ruim, José manteve o foco. José, quando foi transportado nas caravanas dos ismaelitas para ser escravo no Egito, José determinou seu coração ser fiel a Deus em todo e qualquer tempo. José manteve o foco. Na morte, assim como seu pai, José manteve o foco. Não somente porque ele já estava para morrer, né? O foco já não estava no presente, mas principalmente na vida futura. Um dia eu sei que Deus fará vocês subir para Canaã. Um dia eu sei que Siló virá. Quando vocês subirem para Canaã, leve meus ossos. E quando Siló vier pela sua segunda vez, que ele leve para morar na Canaã terrestre. E eu quero dizer que foi, sem dúvida alguma, uma grande aventura positiva passar esse tempo todo com vocês aqui estudando a lição de Deus, quase 3 meses, né? Ao todo, quase 6 meses. E foi simplesmente fantástico. Que Deus possa ter me usado de alguma forma para abençoar, aliás, que Deus de alguma forma tenha usado a minha vida para abençoar a tua vida, né? Nesse momento, nas horas que se seguem. Muito obrigado pela parceria e, se Deus quiser, faremos outras transmissões com a graça dele. Feche os teus olhos, curva a tua fronte, peça em Deus e oremos. Bondoso Deus, em nome de Jesus, te agradecemos pelos momentos que passamos aqui estudando a tua palavra e foram lições simplesmente maravilhosas. Que o Senhor nos ajude a tomarmos as melhores decisões ao teu lado, nos conduza à vida, nos conceda o poder do teu Espírito Santo, perdoa os nossos pecados, salva-nos para o teu reino, nos prepare para o teu encontro. Nós pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Forte abraço, que Deus te abençoe e até mais.